Olá, amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre o impacto do combate ao terrorismo e à globalização que tem na nossa vida. Bem-vindos ao nosso canal. Bom, para falar sobre isso, preciso lembrar que, para alguns especialistas, o século XXI começou no dia 11 de setembro de 2001. Pois é, todos nós sabemos que nesse dia alguns aviões derrubaram dois prédios de um importante centro comercial em Nova York, no bairro de Manhattan, conhecido como World Trade Center. E além de terem jogado um outro avião no Pentágono e outro ter sido derrubado por alguns passageiros. O mundo inteiro ficou assustado com aquele evento, aquilo marcou muito a sociedade, mas imediatamente os Estados Unidos eles começaram uma caçada ao terror. E o que seria isso? Bom, naquele momento um grupo autodenominado Al-Qaeda, ou seja, a base, reivindicou a autoria dos atentados, e nessa autoria eles diziam que eles não queriam que os americanos se envolvessem em questões dos árabes. Eu vou só relembrar um pouquinho para vocês. Na década de 1980, a União Soviética acabou invadindo o Afeganistão por uma série de fatores. Os Estados Unidos, eles armaram um grupo de resistentes chamado Mujahidins. E esses Mujahidins, eles eram afegãos e outros árabes que acabaram lutando e expulsando os soviéticos. Tudo graças ao financiamento dos Estados Unidos, né? Isso era muito comum antigamente. União Soviética e Estados Unidos financiavam grupos que eram contrários um ao outro. E aí uma liderança, o filho de uma família muito rica, um rapaz chamado Osama Bin Laden, um árabe, ele era de uma família muito rica, uma família com negócio de petróleo no mundo, né? E ele foi para lá lutar. E o Osama Bin Laden acabou se tornando uma liderança naquele momento. Ele chamou bastante a atenção, porque ele era alguém que, em tese, não precisava estar ali, mas ele tinha uma ideia de união dos povos muçulmanos, principalmente dos povos árabes. É importante diferenciar. Muçulmanos são aqueles que acreditam no Corão, né, na religião, no Islã. E árabes são aqueles oriundos da Arábia Saudita, né? É importante deixar essa diferença aí. Mas Osama Bin Laden, então, ele defendia que esses povos deveriam se unir, tá? Em 1990, Saddam Hussein, numa manobra, ele invade o estado do Kuwait e tenta invadir a parte da Arábia Saudita. O rei da Arábia, ele pede ajuda aos Estados Unidos e os Estados Unidos formam uma grande coalizão. E essa coalizão, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela não foi financiada pelos Estados Unidos. Muito pelo contrário. Toda aquela campanha foi financiada por grande quantidade de países, porque a Europa, o Kuwait eram grandes fornecedores. Os Estados Unidos, ele foi apenas o país que enviou mais soldados, mas ele não pagou a conta. Quem pagou a conta foi aquela aliança contra Saddam Hussein. E Osama Bin Laden, então, ele ficou muito indignado com aquilo, porque ele defendia que assuntos no mundo árabe não deveriam, então, sofrer interferência de países estrangeiros, no caso dos Estados Unidos e dos demais. E por que os Estados Unidos, né, chegaram a intervir? Porque a família Bush e a família do Bin Laden, do Osama Bin Laden, a família Bin Laden, eles tinham e ainda têm negócios na área de petróleo ainda hoje. É importante dizer isso. E aí vai surgir uma ideia de jihad. O que é jihad? É a chamada luta santa. A partir desse momento, então, Osama Bin Laden começa a planejar algo que pudesse, então, atacar os Estados Unidos. E eles vão fazer algo ousado, que vão preparar e vão enviar pessoas para os Estados Unidos. Essas pessoas vão aprender pilotagem, vão se infiltrar e vão acabar derrubando os aviões, como nós sabemos da história. A partir daquele momento, o presidente George Bush, presidente dos Estados Unidos, ele começa a enviar uma série de soldados para o Afeganistão, onde era a base de apoio do Osama Bin Laden. E o Osama Bin Laden, ele começa uma caçada que vai durar 14 anos por essa figura.
A CIA, em várias agências estavam atrás do Osama Bin Laden, mas o fato é que a Al-Qaeda, que é chamada base, ela vai começar uma série de ações, de ataques pelo mundo. E a Al-Qaeda, ela vai se inspirar também, e ela vai inspirar outros grupos, como Boko Haram, na Somália, né, ou na África. Eram grupos que tinham características muito extremas e tudo mais. Em 2004, o Saddam Hussein, ele é acusado de estar produzindo armas químicas. Os Estados Unidos também invadem o Iraque. Então começa uma grande campanha no Oriente Médio. Isso fez com que só surgissem cada vez mais ânimos exaltados contra os Estados Unidos naquela região. É muito importante ressaltar que aquela região ela é muito rica em petróleo. Então, quem controla o petróleo controla muita coisa. Controla a principal matriz energética do mundo atual. E isso vai percorrer muitos anos. Israel também, que é um país protegido pelos Estados Unidos, ele vai estar em constante ataque, atrito com alguns grupos extremistas, principalmente o Hamas, tá? O Hamas é um grupo anti-Israel, ali da faixa de Gaza, que depois vai se tornar um partido político. Então vai criar-se essa ideia de combate ao terror. Anos depois, os Estados Unidos vão começar a retirar vão começar a retirar soldados, tanto do Iraque quanto do Afeganistão, em 2013, com a política do presidente Barack Obama. E é interessante, o que poucas pessoas sabem, que os Estados Unidos eles têm o hábito de deixar equipamentos para trás. Eles leiloam aquilo para empresas, doam para países e tudo mais. E o Iraque ficou acéfalo, porque você tem grupos políticos disputando. Você tem grupos políticos, principalmente. Você tem os sunitas, né, que são mais flexíveis, e você tem os xiitas, que são mais radicais. Bom, grosso modo, vai surgir em 2013 um grupo... Vai surgir, não, ele surgiu antes, mas vai se consolidar um grupo chamado Estado Islâmico do Levante. O que é isso? É um grupo que vai se fortalecer com a saída dos Estados Unidos, com a queda do Talibã no Afeganistão e com a falta de poder naquela região. Então vai ocupar territórios da Síria, do Iraque, e vai tentar ocupar outros territórios. E o que o Estado Islâmico vai ter? O Estado Islâmico ele terá um posicionamento anti-Estados Unidos, anti-União Europeia, e que nesse posicionamento o Estado Islâmico ele vai ter uma coisa muito interessante. Ele vai utilizar as redes sociais a seu favor, tanto para poder atrair pessoas, atrair novos seguidores, mas como para difundir as suas ideias. É interessante que eles vão sequestrar produtores, fotógrafos, para fazer toda uma produção cinematográfica dos seus atos terroristas. E eles vão avançar muito. E aí, uma coisa que poucas pessoas se dão conta, da onde esse pessoal arrumou dinheiro? É claro que eles eram financiados, mas eles também começaram a controlar poços de petróleo nessa região. Surge aí o Estado Islâmico, que é o primeiro grupo terrorista, inclusive, a dominar uma área geográfica, no qual ele denominava de califado. Ele queria chamar ele chamava de califado. E como ele controlava uma grande área, Estados Unidos, Rússia e aquela região da Síria ali, estava toda em conflito. Os Estados Unidos e Rússia vão querer controlar aquela região, porque ali passam grandes dutos de gás, tá? Para ir para a Europa, então isso era muito importante, sobretudo para a Rússia. E eles começam a combater, tá? Então você tem ali ditaduras. Em 2013 vai acontecer a chamada Primavera Árabe, que é uma tentativa de grupos utilizando as redes sociais, algo que era proibido nesse mundo árabe. É uma tentativa de derrubar ditaduras, e eu acho que a mais famosa que caiu foi na Líbia, foi com o ditador Omar Gaddafi. Ele foi derrubado em 2013. Houve também uma tentativa de mudar no Egito, né, o sistema ali, e na Síria também. Só que na Síria, como eu falei, como passam dutos de óleo, a coisa foi um pouco diferente. E aí você tem nesse meio aí, esse imbróglio, você tem o chamado Estado Islâmico.
E os Estados Unidos começam a combater isso. Acontece que o Estado Islâmico ele vai inovar numa coisa. Ele vai agora começar a cooptar pessoas, cidadãos de outros países. Até então, através da política do George Bush lá, o que eles faziam? Eles impediam cidadãos daqueles países que eles chamavam de eixo do mal de entrarem na União Europeia e entrarem nos Estados Unidos. Só que agora não, com o Estado Islâmico e o uso da internet, eles começaram a captar cidadãos americanos, ingleses, franceses e até mesmo cidadãos brasileiros. E aí surge a figura do lobo solitário, ou seja, uma figura que se identificava, era treinada virtualmente, alguns chegavam a ir para a região lá do Levante, a região do chamado Estado do Califado, mas essas pessoas, elas agiam independente, eles poderiam agora atacar em qualquer lugar. Então eles atacaram na França, atacaram na Inglaterra e começou. Bom, o que esses países começaram a fazer? Para combater isso, eles tomaram duas atitudes. A primeira começaram a suprimir vários direitos civis. Então, a partir daquele momento, cidadãos europeus, cidadãos americanos começaram a ter prerrogativas individuais suprimidas, né, suspensas, porque tudo em nome do combate ao terror. Essas pessoas tiveram seus sigilos quebrados em nome da vigilância, porque agora, em tese, qualquer pessoa pode ser um terrorista em potencial, desse chamado, né, lobo solitário. Então isso fez com que essas prerrogativas fossem quebradas. Por outro lado, não há terrorismo se também não houver financiamento. E todos nós sabemos que tanto crime organizado, os grupos terroristas, eles sempre esconderam seus recursos em regiões de paraísos fiscais, tanto na Europa quanto no Caribe. E o Acordo da Basileia de 2013, então, ele previa agora o combate, a perseguição aos recursos escondidos nesses países europeus, né? Nesses países paraísos fiscais. Uma coisa interessante que vai acontecer é o seguinte: Suíça é um paraíso fiscal, tá? Vários países da Europa são paraísos fiscais. Mônaco é um paraíso fiscal. E aí, uma coisa interessante que em 2016 para 2017, o Brasil já passava por um processo de combate à corrupção. E é interessante que o presidente da Câmara, na época deputado Eduardo Cunha, ele foi acusado de ter desvio, ser um corrupto, e é interessante que ele dizia que, olha, eu não tenho dinheiro em lugar nenhum, eu não tenho nada. E o Ministério Público da Suíça, ele enxergou naquela oportunidade de mostrar, olha, vem cá, nós estamos abrindo. E o Ministério Público da Suíça levantou o sigilo do Eduardo Cunha e acabou descobrindo-se que o Eduardo Cunha tinha mais de R$1 bilhão fora do país, né? Nessa onda, até o primeiro-ministro da Inglaterra foi pego. Na época, o David Cameron perdeu o cargo por conta disso, porque ele recebeu uma herança do pai nas Ilhas Caimãs e não declarou ao imposto de renda. A rainha simplesmente o chamou e pediu que ele entregasse a sua carta de demissão, e ele foi substituído, então, na época, pela Theresa May. Então, meus amigos, a internet, as redes sociais, elas serviram muito para poder difundir as ideias dos grupos terroristas. O Estado Islâmico, ele foi derrubado, pelo menos em tese, em 2016, né? O chefe do Estado Islâmico, ele foi. Mas o fato é que ainda existem resquícios. Osama Bin Laden foi morto em 2015, pelo menos são essas as notícias oficiais. E que impacto isso tem na nossa vida? O impacto é que, a partir daquele momento, agora, todas as nossas vidas, elas estão querendo, de alguma forma, elas estão mais vigiadas. Tudo em nome do combate ao terrorismo, tá? E não se iludam, no Brasil também é assim, tá? Vejam que nas Olimpíadas de 2016, né, um grupo de pessoas lá da região centro-oeste simplesmente foram presas, julgadas, e a gente não sabe mais notícias dessas pessoas. Bom, espero ter ajudado a compreender um pouquinho mais desse cenário. Um forte abraço e até a próxima.